A Prefeitura está com um novo padrão de qualidade nas novas escolas e creches Escolas Recife. Ambiente climatizado, equipamentos modernos, merenda de qualidade acompanhada por nutricionistas. Uma nova realidade da educação que está chegando nos bairros e vai para todo o Recife. A estrutura é ótima e a equipe é excelente. As coisas estão melhorando e pelo jeito vão melhorar ainda mais. Simbora para outro bairro que o trabalho continua. Prefeitura do Recife. Olá, queridos alunos ligados no SAS TV. Mais uma vez estamos juntos aqui para resolvermos as questões de ciências humanas e suas tecnologias. A gente escolheu para o início do nosso conteúdo trabalharmos a questão 1 deste fascículo de competência 3, habilidade 11. No Brasil, costumam dizer que para o escravo são necessários 3 P's, a saber, pau, pão e pano. O certo é que, se o senhor se houver com os escravos como pai, dando-lhes o necessário para o sustento e vestido, e algum descanso no trabalho, se poderá também depois haver como senhor, e não estranharão, sendo convencidos das culpas que cometeram, de receberem com misericórdia o justo e merecido castigo. Ver que os senhores têm cuidado de dar alguma coisa de sobejos da mesa aos seus filhos pequenos é causa que os escravos os sirvam de boa vontade e se alegrem de lhes multiplicar servos e servas. Como vemos, a partir da leitura do fragmento e dos conhecimentos históricos, pode-se inferir que, no Brasil, há escravidão colonial. Percebamos que o texto versa sobre a questão da escravidão. Uma escravidão que assolou o Brasil durante todo o nosso período colonial, ultrapassando para o período imperial e quase fechando o período imperial com a escravidão, com uma pequena diferença de um ano de diferença. A escravidão é um marco negativo dentro da história do Brasil. E a questão aqui, ela trabalha sobre que tipo de trabalho, ou que tipo de conhecimento histórico está atrelado ao processo que o texto assim expõe. Então, já resolvendo, a questão tem como principais distratores o item A. Era marcado pela harmonia social entre senhores e escravos. A harmonia social até que existia, com alguns tipos de negro. Nós podemos mencionar 5 estruturas básicas de escravidão dentro do Brasil. A primeira delas, podemos ver como escravo de salão. Esse escravo de salão é um escravo que vai trabalhar dentro do Brasil, mais ligado ao senhor. O escravo de ganho, que era um escravo que saía de dentro do Brasil e saía de dentro da estrutura da fazenda e ia para os centros urbanos para poder comercializar. Esse tinha uma ligação mais harmoniosa com o seu senhor, porque ele saía como livre para comercializar e muitas vezes traziam proventos para dentro de casa. Eu tenho também o escravo de ganho, que era um escravo que poderia ser negociado como um escravo alugado para algum senhor. E eu tenho, talvez uma das piores estruturas, um escravo que ficava dentro da senzala. Esse escravo da senzala não tinha relação harmoniosa com o seu senhor, muito pelo contrário. Por fim, o escravo de reprodução, que era apenas, como o nome já coloca, apenas um reprodutor. Então, analisando as 5 grandes estruturas de escravidão do Brasil, a gente percebe que não há harmonia processual. Logo, o item A, falso. O B coloca assim: sofria a interferência reguladora da Igreja Católica. Sofria ou tentava ter? A Igreja tentou, sim, regular essa condição. Como não havia possibilidade dela manter essa regulação de forma dura, coesa, a Igreja solicitava aos senhores que eles fossem de bom grado trabalhar com os seus escravos, que eles não os maltratassem, porque assim a Bíblia colocava que ninguém poderia maltratar os seus servos ou mesmo escravos. A Igreja não regulava essa ideia, a Igreja não manipulava essa ideia. Então, está falso o item B. O C coloca a seguinte ideia: mantinha-se por meio de repressão e concessões aos escravos. Opa! Temos aí a primeira questão já colocando ao item C, porque quando ela diz mantinha-se por meio de repressão e concessão aos escravos, eu criava uma simples concessão dentro da seguinte ideia:
de eu ter o escravo como um veículo positivo para o bem-estar social dele gerar um bom trabalho, um bom serviço. E a repressão, caso ele não fizesse esse bom trabalho, esse bom serviço, ele deveria ser maltratado criteriosamente para servir de quê? Para servir de exemplo aos demais. Então, o item C, correto. Questão 3. Quando o rapaz, depois de ter passado os anos da infância sossegadamente em casa, chegou à idade varonil, principiou a aprender com cuidado a persistência, o que ensina a experiência do mundo. Para isso, decidiu não seguir a vida de lavrador, mas estudar, aprender e exercer os rudimentos de concessões mais sutis. Por esta razão, aspirando à profissão de mercador, começou a seguir o modo de vida do vendedor ambulante, aprendendo primeiro como ganhar em pequenos negócios e coisas de preços insignificantes. E então, sendo ainda um jovem, o seu espírito ousou pouco a pouco comprar, vender e ganhar com coisas de maior preço. Godrice de Fichali foi um mercador que viveu no século XI, na Baixa Idade Média, no leste da atual Inglaterra. A partir da leitura, pode-se inferir que, no período em que o fragmento foi escrito, a questão trabalha sobre a Baixa Idade Média, período que vai do século X ao século XV. Dentro dessa condição da Idade Média, podemos trabalhar um ressurgimento até do próprio processo do comércio. Percebemos aí no século X um grande crescimento populacional dentro da Europa. Esse crescimento populacional está diretamente associado a uma iniciativa que se tinha naquele momento, que vindouramente será vista como as cruzadas. Essas cruzadas que vão trazer indiscutivelmente para dentro da Europa o processo do comércio. Vivia-se o sistema feudal como sistema econômico, e esse sistema feudal ele amarrava o indivíduo à própria terra. A Europa, como um todo, era distribuída em inúmeros feudos, e a estrutura feudal ela era vindoura e forte, até mesmo na condição de gerar uma estrutura de vida viável, daí o crescimento populacional da Europa naquele momento. Bom, o fragmento está escrito indicando a qual período. Vejamos os itens. A atividade comercial predominava na economia da Europa Ocidental. A atividade comercial predominava na economia da Europa Ocidental. Falso. O que predominava naquele período era o próprio sistema feudal. Sabemos muito bem que o sistema feudal daquele período, ele de certa forma engessava o processo econômico da Europa. Ele não permitia determinados crescimentos. Um dos grandes riscos que se viveu naquele momento, quando se cresceu, é que a terra em si já não poderia produzir tantos alimentos como se esperava devido às técnicas rudimentares de produção. Aí a necessidade de se sair de dentro da Europa e a perspectiva, de acordo com muitos historiadores, de ter sido a própria igreja, juntamente com grandes senhores feudais e reis da época, de alimentar a ideia de retirada do indivíduo dessas terras por meio das cruzadas. Então, item A, item falso. B. Começavam a surgir alternativas sociais e profissionais dentro do feudo. Opa! Já é uma alternativa positiva. Dentro do feudo haviam necessidades não apenas ligadas à agricultura. Eu tinha setores dentro do próprio feudo que eram necessários trabalhadores mais livres, como o caso da metalurgia, que pode ser um dos dados que a gente pode indicar a vocês, que esse cidadão já passou a ter uma necessidade especial dentro do feudo, ou mesmo algumas necessidades que o feudo poderia ter e que eu deveria comercializar com outros feudos. O que, de certa forma, fazia com que o indivíduo saísse daquele local e fosse buscar uma sobrevivência em outro. C. Ser comerciante exigia mais uma boa oratória do que algum estudo específico. Falso essa alternativa C. Ele necessita conhecimentos específicos. Daí o próprio texto deixar essa ideia clara, quando ele diz: foi ganhando pouco a pouco experiência para conseguir negócios de maior valor. A ideia final do texto deixa claro que o item C estaria equivocado. O item D. A escravidão era a mão de obra e a mercadoria central nas trocas mercantis. Não, a economia central não era a escravidão. Nós sabemos muito bem que o sistema feudal ele trabalhava com um sistema de servo. E trabalhando dentro da construção de um princípio comercial, sabemos que esse princípio comercial não ventilava a ideia da escravidão. A escravidão vai servir muito mais ao sistema mercantil que vai surgir já para o século XV e século XVI,
em especial nos sistemas de colonização ou colonialismo que será aplicado dentro das Américas. Então, também falso. E o item E, a diminuição da urbanização da época diminuiu a expansão do comércio. Diminuição da urbanização. A partir do século X, a gente falou isso quando estávamos discutindo originalmente a questão. A urbanização ela era muito forte, a urbanização era crescente, a urbanização permitiu que o homem passasse a comercializar. Então, o item é totalmente falso. Bom, terminando então assim, a terceira questão, gabarito da terceira questão, item B de bola. A outra questão que a gente vai discutir também do mesmo módulo aqui, a questão 6. Já mudando um pouco, temos a competência 3, habilidade 12. A questão de história antiga começa com a ideia de Hammurabi. Hammurabi nasceu supostamente por volta de 1810 a.C. e morreu em 1750 a.C. Foi o sexto rei da primeira dinastia babilônica dos Amoritas e o fundador do primeiro império babilônico, unificando amplamente o mundo mesopotâmico, unindo os sumérios e os semitas e conduzindo a Babilônia ao máximo esplendor. Seu nome permanece diretamente ligado a um dos mais importantes códigos jurídicos da antiguidade, o Código de Hammurabi. Pouco tempo de ascender ao trono, o jovem soberano deu início à fusão dos semitas e sumérios em uma unidade política e civil imposta não só pelas armas, mas também pela ação administrativa e pacificadora. Desta forma, conquistando por meio de acordos e guerras quase toda a Mesopotâmia. De forma geral, pode-se inferir que o Código de Hammurabi. Bom, a gente fala de um dos códigos mais antigos da humanidade. Digo isso com muita atenção ao nosso querido aluno. Um dos códigos mais antigos e não o código mais antigo. Escrito, de acesso direto, a gente simplesmente coloca essa ideia como uma verdade. O código mais antigo. O Código de Hammurabi, trabalhado dentro de uma lei consuetudinária chamada Lei de Talião, onde dava-se a ideia de olho por olho, dente por dente. Essa lei não está escrita. Em todos os artigos do Código de Hammurabi, não há ideia fixa de olho por olho, dente por dente. Entretanto, isso é visto em todos os artigos do Código de Hammurabi, onde a ideia do que você faz ser punido dentro da mesma estrutura é muito proeminente dentro do código. Então ele trabalha essa ideia. De forma geral, pode-se inferir que o Código de Hammurabi, item A, estabelecia regras de vida e propriedade, estendendo a lei a todos os súditos do Império, sendo a Lei de Talião o trecho mais conhecido. Veja, a gente colocou essa ideia. A Lei de Talião, ela orienta essa ideia de todo o código. Então você vê a Lei de Talião em todos os escritos, por ser uma lei consuetudinária, baseada nos usos e costumes da sociedade. Então o item A, nessa questão, já é o nosso item verdadeiro. B. Consagrou as bases territoriais do Império Mesopotâmico, a partir do utipossidetes, aquele que tem de posse, garantindo a expansão de fronteiras. Falso. A ideia do utipossidetes, o ter de posse, ele não é o vínculo máximo da lei, que trabalha bem mais dentro da ideia social. Falso, item B. C. Determinou a formação dos princípios democráticos com forte participação popular, baseado em uma equidade social. Em uma igualdade social, nunca. Há uma desigualdade social. É necessário que a gente perceba que a punição ao escravo é diferente, por exemplo, a punição de um senhor que comete crime. O código servia a todos, mas a punição era diferenciada de acordo com a condição social de cada um. Então está falso também. D. Foi fundamental para consolidar o Estado mesopotâmico, utilizando ainda hoje como base constitucional penal do mundo ocidental. Não. A nossa base constitucional já é as próprias edições que vêm junto com a Revolução Francesa de 1789, como os direitos universais do homem e do cidadão. Essa é a nossa base constitucional. O item E foi restrito aos gentílicos, fundamental para a organização de um Estado democrático e para os limites políticos, administrativos da Mesopotâmia. Ele não constitui Estado democrático, constitui um Estado de direitos, onde o indivíduo tem direitos e tem deveres dentro da sociedade,
onde a igualdade entre os indivíduos era uma igualdade apenas de seguir a uma lei, mas uma distinção plena entre o aspecto social. Então, o item E, falso também. Concluímos assim a nossa sexta questão. Trabalhando ainda dentro dessa perspectiva, a gente vai resolver aqui a nona questão da competência 3, habilidade 14. A questão diz: a classe operária não pode associar-se simplesmente da maquinária do Estado, já pronta, e fazê-la funcionar para os seus próprios objetivos. Um texto de Karl Marx. Também do ponto de vista histórico, contudo, o progresso, a caminho do Estado, redijo e administrado segundo um direito burocrático e racional e regras pensadas racionalmente, atualmente está intimamente ligado ao moderno desenvolvimento capitalista. Max Weber. Com base nas teorias formuladas nas obras de Marx e Weber, pode-se inferir que o Estado... Bom, Karl Marx e Max Weber têm perspectivas diferentes sobre a construção do Estado. Bem diferentes sobre a perspectiva do Estado. Podemos pensar que Karl Marx ele trabalha dentro da perspectiva das superestruturas, aonde essas superestruturas elas manipulam a condição e a construção da própria sociedade. Já o Weber trabalha dentro de um Estado burocrático e impessoal, gerando assim talvez uma maior participação do indivíduo dentro do aspecto social. Então eles têm perspectivas diferentes. Um, que eu posso atuar e, de certa forma, criticar, e o outro, que há uma imposição ideológica, onde essa imposição ideológica não me permite a construção do próprio Estado, ou a não participação desse Estado. Bom, a questão trabalha dentro de perspectivas diferentes sobre a construção de Estado. Então ela diz assim, como uma condição de pergunta. Com base nas teorias formuladas nas obras de Karl Marx e Max Weber, pode-se inferir que o Estado A. ampliou a liberdade do homem. Não, ele não amplia a liberdade do homem. Lembremos que o que eu estou tentando colocar é algo que me ligue entre Karl Marx e o Max Weber, algo que associe os dois. E eles têm muitas diferenças quanto à construção de Estado. Então, ele não amplia a liberdade do homem. Já o item B coloca, organizou-se diretamente pela meritocracia individual. Meritocracia, um governo pelo mérito. Não, eles não defendem isso. Vamos lembrar a ideia que Karl Marx ele trabalha dentro das superestruturas, onde o indivíduo é uma peça dentro desse Estado, que é o Estado capitalista, que manipula essas ideias do indivíduo. Então, eles não têm essa ideia em comum. C. Propiciou uma melhor divisão das riquezas. Isso é uma ideia colocada que essa perspectiva da riqueza ela vai ser, de certa forma, trabalhada dentro do próprio Estado, aonde esse Estado pode, indiscutivelmente, ser gerenciado pelo indivíduo. Então, nesse caso aqui, Karl Marx ele não dá essa perspectiva do indivíduo ser rico. Ele dá a perspectiva do indivíduo ser massa de manobra, o indivíduo ser utilizado como instrumento, e não do indivíduo superar suas dificuldades, superar a estrutura do Estado e se tornar livre desse processo. Ele não dá essa perspectiva. O cidadão é utilizado pelo Estado liberal capitalista e aí ele não tem liberdade nenhuma. D. Aumentou a fragmentação social. De certa forma até aumentou. Sabemos que o Estado capitalista, de certa forma, aumentou as perspectivas de pensamentos diferentes, mas eles não trabalham dentro dessa ideia. Não é o que o texto está propondo, não é o que a questão está colocando, que eu tenha, de certa forma, uma ligação entre os dois textos sobre o pensamento deles dentro do Estado, que seria a defesa de um Estado liberal, de um Estado capitalista, forte, que manipula a vida do indivíduo. Aprimorou o funcionamento da economia. Opa, temos aí no item E a resposta da questão. A partir do momento que a gente tem a ideia de que aprimorou o funcionamento da economia, eu estou dando a ambos a perspectiva do Estado capitalista, de ação direta, que é o que o Karl Marx coloca e é o que o Weber também coloca, de que nós vivemos dentro de um Estado onde a nova estrutura criada seria de uma economia liberal capitalista, onde o próprio Estado não intervinha na economia. E se o Estado não intervém na economia, o indivíduo, de certa forma, estaria desamparado dentro do processo social. Marx defende essa ideia e o Weber
trabalha dentro da ideia de que a partir do momento que o Estado não interfere na economia, ele, de certa forma, gera uma maior liberdade para o indivíduo atuar dentro desse Estado. Então, a nossa nona questão tem-se como gabarito o item E, aprimorou o funcionamento da economia. Trabalhando ainda dentro dessa perspectiva, a gente agora vai resolver a questão 14 do nosso módulo, de competência 3, habilidade 15. A questão diz: o Exército, por sua vez, saiu do conflito com um sentimento de identidade desconhecida anteriormente, forjada no sangue nos campos de batalha. Após o final da guerra, foi crescente a desassociação entre o Exército e a monarquia, a ponto de, em 1889, ele ser um instrumento dos republicanos para dar o golpe de Estado, em que, depois, Pedro II criou a República Brasileira. Analisando o inserto, pode-se afirmar que, a questão coloca-se dentro da Guerra do Paraguai. Guerra do Paraguai, Guerra do Segundo Reinado, concluída em 1870, uma das maiores guerras que a gente tem dentro das Américas, onde o Paraguai foi praticamente dizimado. Ainda hoje podemos verificar isso tranquilamente, que a Guerra do Paraguai tem os seus resquícios dentro do próprio Paraguai de hoje em dia e até mesmo dentro do Brasil. Do Brasil, podemos colocar como uma grande consequência, além de um forte endividamento junto à Inglaterra, o Brasil teve sérios problemas com o Exército e com a manutenção do sistema escravocrata. Mas ele coloca assim, eu estou tentando ligar a questão, é isso que a 14ª questão coloca, ligar o enunciado ao item. Analisando, pode-se inferir que a Guerra do Paraguai trouxe grandes repercussões para a nossa história, o que é uma verdade, contribuindo para a nossa emancipação republicana, também é verdadeiro, ao mesmo tempo em que inseriu o negro na condição de cidadão. Ele não insere o negro na condição de cidadão. Nosso erro está aí. O negro, ele passa a ser visto como um indivíduo necessário ao Estado, mas a condição de cidadão é necessário que a gente coloque que nem mesmo após a abolição da escravatura, em 13 de maio de 1888, a gente vai ter essa condição para o Brasil. Uma das primeiras leis que, de certa forma, resgata a ideia do negro para dentro da cidadania é a que vai permitir que ele tenha a possibilidade de voto, é a que vai permitir que ele tenha acesso às universidades, ou mesmo a Constituição de 88, que coloca em seu artigo 5º a igualdade de todos. Ou mesmo a Lei K.O., a 7716, que trabalha dentro da ideia de crime hediondo a questão do racismo. Então, o item A, falso. B, a trágica guerra referida anteriormente levou o Brasil a uma profunda crise econômica, validada pelo fato de termos alcançado nossa autonomia na ordem política e social, respectivamente, república e abolição. Primeiro de tudo, a gente tem uma inversão aqui processual. Já que ele bota respectivamente, primeiro eu tenho a abolição, depois eu tenho a república. Então, eu já tenho aí um erro. E eu não posso condicionar a Guerra do Paraguai a essa ação direta. Tem uma série de outros valores que têm que ser colocados aí. Então, item B, item falso. C, a Guerra do Paraguai contribuiu de forma decisiva para que o Exército alcançasse a forma de instituição nacional, sendo participante das mudanças políticas no final do século XIX. Corretíssimo. Aí a gente tem já uma questão a nós avaliarmos como positiva. Ela contribuiu, sim, de forma decisiva para que o Exército alcançasse o formato de instituição nacional que, de certa forma, passou a ter. O Exército passou a questionar valores, passou a questionar ideias, a Guarda Nacional, de certa forma, passa a perder estruturas, e esse Exército, quando não consegue o que queria, acaba montando uma estrutura de defesa ao sistema republicano, que vai ser visto, inclusive, no golpe, que não deixa de ser um golpe militar dentro do Brasil, a proclamação da República em 15 de novembro de 1889. D. O conflito inscreveu o Brasil no trágico calendário memorial das guerras continentais, o que garantiu o respeito aos demais nações, a monarquia recém-proclamada. Falso. O Brasil, de certa forma, não garante esse respeito das demais nações. Ao contrário, ele recebe críticas veementes ao ter participado dessa guerra. E o item E também é falso. A maldita guerra pode ser vista como resultado de dois imperialismos. De um lado, o inglês, interessado no mercados latinos, e de outro lado, o brasileiro, com a pretensão de conservar suas fronteiras na região.
A Inglaterra, ela entrou dentro dessa guerra com muitos interesses, mas com pouca ação concreta na guerra. Ela auxilia as nações, em especial Brasil, Uruguai e Argentina, mas ela auxilia emprestando dinheiro, por mais que ela estivesse ganhando por trás de tudo isso. Então o item é também falso. Para concluirmos o nosso estudo de questões deste fascículo, eu convido vocês a nós trabalharmos aí a questão 19, competência 4, habilidade 19. Ele coloca assim: sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro um monumento no Planalto Central do país. O movimento tropicalista, do qual Caetano Veloso foi um representante, permite interpretar a música tropicália em relação à ideologia política brasileira nas décadas de 1950 e 1960, mostrando as condições da modernização subdesenvolvidas do Brasil. Analisando a letra e o momento político-econômico brasileiro, pode-se inferir que... Bom, ele primeiro de tudo me dá uma letra, que é a letra da música Tropicália, que de certa forma está dentro do movimento tropicalista, que vai estar funcionando basicamente iniciado entre 1950 e 1960, ganhando força esse movimento como, de certa forma, crítica ao regime militar iniciado em 1964. E ele coloca assim: analisando a letra e o movimento político-econômico brasileiro, pode-se inferir que, bom, item A, a música reflete claramente o momento de implantação industrial brasileira, no período de Vargas, durante o qual predominou o transporte ferroviário e o setor de base e consumo não durável. Está falso. Falso por quê? Eu tenho alguns elementos aí que deixam o item A bem falso. A música reflete claramente ela não deixa claramente a ideia, analisando a música desse contexto. Mas ele, na sequência, já me dá a pré-condição do movimento tropicalista, que nós sabemos que a ligação maior que ele vai ter vai ser com o regime militar e não com a era Vargas, terminada no fatídico dia 24 de agosto de 1954, quando veio a óbito Getúlio Dornelles Vargas. Então, item A falso. B. Caracteriza-se pela maior centralização política e econômica do Brasil, reproduzindo o processo de formação do ABC de São Paulo, com forte implantação rodoviária. Sabemos que o Brasil ele vai ter, nesse período, uma forte implantação rodoviária. Entretanto, vale ressaltar que essa implantação rodoviária que a gente vai ter aí, ela se estende por todo o Brasil em ações que o próprio Juscelino vai ter com a montagem das BRs. E mantém-se essa ideia durante todo o regime militar, com a construção de vias interioranas, como é o caso da Transnordestina, da Transamazônica. Então, falso item B. C. No Nordeste ocorreu, no período, uma decadência do ciclo da cana-de-açúcar e o desenvolvimento de ilhas ou arquipélagos econômicos, levando a uma maior degradação no Planalto Central. Isso é falso. Isso não está equivalente ao período aqui colocado. D. A partir da década de 50, começa o processo de descentralização industrial, inicialmente marcada com a construção de Brasília, no Planalto Central, e a integração nacional pautada no transporte rodoviário, beneficiando as multinacionais, que era de ligação direta para a questão. Então, o item D, item verdadeiríssimo. A gente está construindo uma cidade e também desenvolvendo rodovias. E isso, de certa forma, auxiliado pelo capital internacional para que essas multinacionais pudessem se desenvolver. Item D, verdadeiro. E, por fim, o item E. A música mostra a organização política nacional voltada a um populismo, com fortes investimentos no setor primário e o fim de arquipélagos econômicos com a mudança de sistemas de cargas de rodoviário para o ferroviário. O Brasil não teve essa mudança. Ainda hoje é um sonho do Brasil ter essa mudança do rodoviário para o ferroviário e nem tampouco aí a ideia do populismo está presente de forma afirmativa dentro da própria questão, quando esta, de certa forma, prenuncia uma crítica ao próprio Estado. Concluímos assim mais deste fascículo. Espero que todos tenham gostado da resolução das questões, que tenha contribuído para o crescimento de cada um. Bons estudos e boa preparação para o vestibular.
uma igualdade em meio aos partícipes da manifestação carnavalesca. E a letra E, a exaltação dos elementos que compunham as brincadeiras populares, perdidas na construção das escolas, cuidado, perdidas, o termo que envolve perda da nulidade, a letra E. Nós ficamos, portanto, aqui na análise desse bloco de 6 questões. Até a próxima.